Quando a noite se aproxima e o silêncio começa a envolver cada canto da casa, é também nesse instante que muitas vozes interiores começam a falar mais alto. Lembranças do dia, culpas não resolvidas, palavras malditas, atitudes impensadas, tudo vem à tona como uma maré silenciosa. Padre Pio dizia que a noite não é apenas para o descanso do corpo, mas principalmente para o repouso da alma, e esse repouso só é possível quando a consciência está pacificada. Por isso, ele ensinava que antes de fechar os olhos, devemos fazer um profundo exame interior, não com medo, mas com humildade. O quarto precisa se tornar um santuário, um lugar onde a presença de Deus seja real, perceptível e acolhedora. E isso começa com pequenos gestos: apagar o que distrai, desligar o que agita e preparar o espaço com reverência. Ao acender uma vela, mesmo que pequena, o gesto simbólico de trazer luz ao ambiente é um reflexo da luz que desejamos dentro de nós. O próprio cheiro do quarto deve ser limpo, suave, como um altar preparado para uma oração silenciosa e arrependida. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a manterem suas camas como altares de reconciliação com o céu, pois no travesseiro repousa a cabeça cansada, mas também o espírito que deseja ser renovado. E antes de se deitar, ele dizia: fale com Deus como uma criança que confessa o que fez de errado, mas que sabe que será perdoada. Essa simplicidade no perdão é o que abre as portas da misericórdia. A oração da noite, segundo ele, não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Com um coração contrito, cada palavra pronunciada deve carregar o peso do arrependimento, mas também a leveza de quem acredita no amor do Pai. E é assim que se começa, reconhecendo as falhas do dia, não como alguém que se acusa, mas como alguém que deseja mudar. Enquanto você ouve essas palavras, feche os olhos por um instante e pense: o que hoje você gostaria de pedir perdão? Agora, diga em voz baixa o que você se lembra. Não importa se foi algo pequeno ou grande. Deus conhece cada detalhe e escuta cada suspiro. Este é o primeiro passo para consagrar não só o ambiente, mas a alma inteira. Padre Pio ensinava que o perdão é como um banho para o espírito. Purifica, renova e prepara o coração para receber novamente a graça. Não durma sem antes abrir esse espaço espiritual. Não durma sem antes deixar Deus entrar no seu quarto. Hoje à noite, tudo pode mudar. Basta que você abra a porta e diga: Senhor, fica comigo, mesmo que eu tenha errado. A noite tem um poder misterioso de nos confrontar com tudo aquilo que evitamos durante o dia. As luzes se apagam, os barulhos se calam, e de repente, somos obrigados a encarar aquilo que ficou mal resolvido dentro de nós. Padre Pio dizia que não existe oração mais poderosa do que aquela que nasce da dor de um coração arrependido. E é justamente nesse silêncio noturno que o Espírito Santo mais deseja agir. Antes de dormir, ele recomendava que se criasse um ambiente limpo, ordenado e ungido, porque o espaço ao nosso redor tem influência sobre aquilo que sentimos. Um quarto desorganizado, repleto de distrações e excessos, carrega também uma atmosfera de perturbação. Por isso, consagrar o ambiente é essencial. Borrife um pouco de água benta, faça o sinal da cruz em cada canto, diga em voz firme que aquele quarto pertence a Deus e que nenhum mal encontrará repouso ali. Quando você se deita em um lugar que carrega oração, até o sono se torna uma oferta espiritual. Padre Pio dizia: um quarto consagrado se torna uma extensão da igreja. Ali, anjos entram e saem durante a noite. E ao preparar esse ambiente, o mais importante é o estado do seu coração. Não se culpe por ainda sentir dor ou por ainda lutar contra os mesmos erros. A caminhada espiritual é longa, e a cada noite temos a chance de dar um passo a mais em direção à cura. A oração de perdão precisa ser feita com consciência, mas também com entrega. Ao orar, não diga apenas o que você fez de errado. Diga o que você gostaria de ter feito de certo. Fale com Deus com sinceridade e ternura, como quem fala com o melhor amigo. Diga: Pai, hoje eu reagi com raiva. Eu me afastei de ti, mas eu quero voltar. Essa honestidade é mais valiosa do que 1000 palavras decoradas. Enquanto você estiver orando, visualize a presença de Deus entrando no seu quarto.
Imagine uma luz suave tocando cada objeto, cada canto, e sinta como o ar vai mudando. Sinta a paz chegando, o coração desacelerando e o ambiente se tornando mais leve. Essa é a confirmação de que Deus ouviu você. Padre Pio costumava repetir: a alma que se humilha e pede perdão atrai o céu. Hoje, enquanto você prepara seu quarto e seu coração, lembre-se, o perdão é uma ponte entre a dor e a paz. Você não precisa carregar a culpa para o travesseiro. Antes de dormir, liberte-se. Hoje ainda é tempo de recomeçar. Quando Padre Pio falava sobre o ato de pedir perdão antes de dormir, ele não se referia apenas a uma oração comum, mas a um verdadeiro ritual de purificação da alma. Ele dizia que as impurezas do espírito se acumulam ao longo do dia, da mesma forma que a poeira sobre os móveis, e que ninguém deveria deitar sem antes se limpar interiormente. Era como se o perdão fosse um banho espiritual necessário para atravessar a noite com segurança e serenidade. O coração humano, ferido por tantas lutas, irritações e distrações, precisa ser reorientado todas as noites à presença de Deus. O perdão noturno não é apenas um ato de reconciliação, é um retorno ao ponto de origem, um reencontro com aquilo que somos no mais profundo, filhos amados. Padre Pio incentivava a prática de fazer uma confissão íntima no silêncio do quarto, não para alimentar culpas, mas para libertar-se delas. E ele dizia que é nesse exercício diário de humildade que o espírito vai ganhando forças. Rezar pelo perdão é declarar que ainda acreditamos na misericórdia, mesmo quando erramos. E nessa confiança, a noite deixa de ser um momento temido e passa a ser uma oportunidade de cura. Imagine você agora deitado em sua cama, com a luz apagada e o quarto em silêncio. Você inspira fundo, solta devagar e diz em pensamento: Senhor, eu pequei hoje, mas eu me arrependo. Lava meu coração. Essas palavras simples, se ditas com verdade, são capazes de transformar toda a atmosfera. Padre Pio acreditava que a oração feita com fé move o mundo invisível, e por isso cada oração noturna deveria ser feita com reverência, como se fosse a última. Ao ajoelhar-se ao lado da cama, coloque suas mãos sobre o peito, incline levemente a cabeça e diga com voz mansa, mas firme: eu confesso os meus erros. Eu peço que o teu sangue me purifique. Essa é uma forma de preparar não só a mente para o sono, mas a alma para um descanso profundo, protegido, restaurador. No silêncio da noite, Deus visita os corações contritos. E talvez seja nesse momento em que você se rende por inteiro que Ele mais se aproxima. Não existe descanso verdadeiro sem perdão. Não existe sono em paz sem alma limpa. Que esta seja a noite em que você sente de verdade o toque invisível do perdão que só o céu pode dar. Padre Pio sempre afirmava que o quarto não é apenas um lugar físico, mas um reflexo espiritual daquilo que carregamos por dentro. Ele dizia: antes de dormir, olhe ao redor do seu quarto como se estivesse olhando para dentro da sua alma. Está limpo? Está em paz? Está preparado para acolher o Espírito Santo? Essas perguntas podem parecer simples, mas escondem uma profundidade que poucos percebem. O ambiente que nos cerca influencia diretamente a qualidade da nossa oração e, mais ainda, a disposição do nosso coração para se abrir ao perdão divino. Um quarto em harmonia fala silenciosamente ao espírito e convida a alma a repousar. Por isso ele orientava: não durma em meio ao caos, nem externo, nem interno. Arrume o espaço, guarde os objetos, apague as luzes com propósito e, acima de tudo, retire qualquer coisa que possa ser porta para distração ou perturbação espiritual. E uma vez que tudo estiver em ordem, sente-se na cama por um instante e apenas respire. Ouça seu corpo, observe sua mente, perceba onde dói. Padre Pio dizia que é aí que a oração deve começar, exatamente onde ainda há dor, arrependimento, inquietação. Fale com Deus sobre isso. Não esconda, não disfarce, não adie. Diga: Pai, eu senti inveja, eu fui ríspido, eu julguei, mas eu estou aqui agora, pedindo que o Senhor me molde de novo. Essa entrega sincera é mais preciosa do que 1000 promessas vazias. O perdão verdadeiro nasce da coragem de olhar para dentro sem se esconder. E nessa transparência,
o amor de Deus encontra espaço para agir. Ao final dessa oração, Padre Pio recomendava algo muito singelo, mas poderoso: que se aspergisse água benta sobre os travesseiros como sinal de que aquela cama seria território santo durante a noite. Ele dizia que os anjos se aproximam quando sentem que ali habita alguém arrependido. E mais do que palavras bonitas, o que move o coração de Deus é o coração quebrantado. Por isso, ao terminar sua oração, descanse com a certeza de que foi ouvido. O céu não despreza a prece de quem pede perdão de verdade. Que esta noite seja diferente. Que esta noite você feche os olhos com leveza, sabendo que tudo aquilo que pesava já foi entregue nas mãos do Pai. Quando Padre Pio falava sobre o arrependimento, ele deixava claro que não se tratava de um sentimento de culpa paralisante, mas de um chamado à transformação. Ele dizia que o verdadeiro arrependimento não nos condena, ele nos liberta. E esse processo começa no íntimo do nosso ser, quando escolhemos dia após dia nos apresentar diante de Deus como estamos, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Ao cair da noite, o espírito se torna mais sensível, e é nesse instante que o coração pode ser tocado com mais profundidade. Por isso, o momento de oração antes de dormir não deve ser feito por obrigação, mas como um encontro desejado, como uma conversa íntima entre pai e filho. Padre Pio ensinava que antes de recitar qualquer palavra, deveríamos calar tudo por dentro e reconhecer em silêncio a presença de Deus. Um silêncio reverente, que não é vazio, mas cheio de entrega. E ali, diante da presença invisível, começa a verdadeira oração de perdão. Ele sugeria que a oração iniciasse com gratidão, agradecer por estar vivo, por ter resistido ao dia, por ter mais uma chance de se reconciliar com o céu. Depois, vinha o reconhecimento sincero das falhas, mas não de forma fria ou automática. Ele dizia que cada erro deveria ser lembrado como uma oportunidade de voltar à graça. Ao invés de dizer, fiz isso de novo, dizer, quero aprender a fazer diferente. Padre Pio insistia. Não se trata de listar pecados, mas de apresentar o coração ferido com confiança. E ao fazer isso, pedir, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais carregar isso. Eu entrego essa dor a Ti. E após esse momento de rendição, ele recomendava que se fizesse um pequeno ato de reparação. Algo simples, como perdoar alguém em pensamento, desejar o bem a quem feriu, ou prometer a si mesmo que no dia seguinte será mais paciente. Essas pequenas reparações, dizia ele, agradam profundamente o coração de Deus. E para finalizar a oração, Padre Pio orientava que se fizesse o sinal da cruz com devoção e dissesse, Senhor, em Ti eu descanso, porque Tu me perdoaste. Essa frase deveria ser a última antes de fechar os olhos, como uma declaração de fé e paz interior. E com o ambiente preparado, o coração limpo e a alma entregue, a noite se tornaria mais do que um descanso. Seria um abraço silencioso de Deus. Há algo profundamente transformador no ato de transformar o quarto em um altar silencioso antes de dormir. Padre Pio insistia que, ao espiritualizar esse espaço, não apenas afastamos influências negativas, mas também preparamos o terreno para receber visitas celestes durante a noite. Para ele, o quarto deveria ser tratado com a mesma reverência de uma capela, pois ali acontecem decisões eternas: perdoar, recomeçar, confiar novamente. O primeiro passo dessa consagração, segundo ele, é separar o quarto das tensões do mundo. Isso significa retirar discussões, pensamentos tóxicos, imagens perturbadoras, sons agressivos. Ele dizia, como Deus pode falar ao coração se este está ensurdecido pelo barulho do mundo? Por isso, o silêncio deve ser cultivado como uma flor rara. Apague a luz. Deixe só uma iluminação suave, talvez uma vela de oração. Sente-se na cama como se fosse diante de um altar. Respire. Diga em pensamento, Espírito Santo esteja aqui. Agora comece sua oração com uma lembrança. Pense em algo que você fez hoje e que te fez sentir longe de Deus. Não fuja. Olhe isso nos olhos com coragem. Padre Pio afirmava que é nesse ponto de dor que o perdão mais se manifesta. Diga, Senhor, eu falhei aqui, mas eu quero ser transformado.
E nesse instante, visualize o quarto sendo preenchido com luz, como se uma presença suave e acolhedora estivesse tomando conta do lugar. Que é a confirmação de que a oração está sendo acolhida. Padre Pio ensinava que à noite o perdão tem um sabor diferente. Ele vem com descanso. Ele acalma a alma e prepara o corpo para um sono profundo, protegido por anjos. Mas ele também dizia que o perdão que não se oferece aos outros bloqueia o que desejamos receber. Por isso, inclua na oração uma frase libertadora: eu perdoo quem me magoou. Talvez você ainda sinta mágoa, mas dizer isso é abrir uma fresta para a cura. Não espere sentir-se pronto para perdoar. Perdoe para se tornar livre. E por fim, toque no seu travesseiro como se fosse o altar onde você entrega sua alma a Deus. Diga com simplicidade: Senhor, receba meu descanso. Se eu partir esta noite, que eu vá em paz contigo. E então durma com fé, com leveza, com a certeza de que o perdão entrou com você no quarto. E ficou. Padre Pio costumava dizer que a oração da noite é uma arma espiritual tão poderosa quanto qualquer sacramental, porque nela há arrependimento, humildade e rendição. Ao contrário do que muitos imaginam, não é necessário um ritual longo ou complexo, mas sim uma entrega profunda, honesta e repetida com fé. Ele contava que muitos dos milagres que testemunhou em sua vida começaram com simples orações feitas no silêncio do quarto, quando ninguém via, quando a alma se curvava diante do céu em total verdade. É nesse espaço íntimo que o perdão opera com mais força. O perdão noturno para ele era uma ponte entre o dia e o dia seguinte, como uma chance oferecida a cada anoitecer de acertar o que ficou torto, de limpar o que foi manchado. Quando você se ajoelha ao lado da cama, você está reconhecendo que é pequeno diante de Deus, mas também está aceitando que Ele é grande o suficiente para te restaurar. E não importa se a oração é murmurada, se vem entre lágrimas ou se parece fraca, para Deus, tudo isso tem valor quando vem do coração. Padre Pio dizia: mesmo que a oração seja só um suspiro, se for sincero, move os céus. Por isso, ao se preparar para dormir, dedique um instante para tocar no seu próprio coração e perguntar: do que eu preciso me libertar hoje? Talvez seja um ressentimento antigo, um erro repetido, uma palavra que não deveria ter sido dita. Traga isso à luz. Não esconda. Diga: Senhor, eu apresento isso a Ti. E nesse gesto, o ambiente espiritual se transforma. O quarto não é mais um espaço comum. Torna-se território da graça. E é por isso que Padre Pio sugeria que se fizesse sempre um sinal da cruz nas portas e janelas antes de dormir, como quem diz: neste espaço reina o amor de Deus. Ele acreditava que, ao fazer isso com fé, todas as brechas espirituais se fechavam. Não havia mais espaço para a culpa, nem para o medo, nem para o inimigo. Só restava a paz. Uma paz que não vem do mundo, mas da certeza de que, mesmo com erros, somos profundamente amados e acolhidos. E essa certeza, dizia ele, é o melhor travesseiro. Você pode ter cometido falhas hoje, mas o perdão já está disponível agora. Basta aceitar. E então, com a alma leve, descanse. Porque ao fazer isso, você estará dizendo com sua vida: hoje eu consagro meu quarto à presença de Deus. Muitos acreditam que dormir é apenas uma necessidade biológica, mas para Padre Pio, o sono era um tempo sagrado, onde Deus trabalha silenciosamente nas profundezas da alma. Por isso, ele alertava sobre o perigo de adormecer com mágoas, pensamentos impuros ou culpas não confessadas. A noite não é o fim, mas o início de um novo tempo espiritual, ele dizia. E esse tempo precisa ser consagrado, purificado e protegido. Ao final do dia, o corpo pode até estar exausto, mas é justamente aí que a alma mais precisa de atenção. O repouso verdadeiro só chega quando a consciência está em paz, quando a alma se sente segura nos braços da misericórdia divina. Padre Pio ensinava que todo quarto pode ser um santuário, desde que nele haja oração, silêncio e verdade. Ele orientava seus filhos espirituais a evitarem deitar-se logo após uma discussão, um acesso de raiva ou um pensamento carregado de ódio. Segundo ele, esses sentimentos permanecem vibrando no ambiente e alimentam brechas espirituais. Por isso,
recomendava que se limpasse o quarto não só com ordem física, mas também com oração. Que cada canto do seu quarto seja tocado por um Pai Nosso com fé, ele dizia. E após essa limpeza espiritual, que se ajoelhasse ao lado da cama e falasse com Deus como quem conversa com um pai que esperou o dia inteiro para ouvir o filho. Não precisa ter pressa. Apenas fale. Diga tudo. Confesse suas falhas, seus pensamentos escondidos, seus medos. Diga: Senhor, eu falhei, mas eu estou aqui e quero tentar de novo amanhã. Essa sinceridade atrai a graça. Padre Pio reforçava que, ao fazer isso todas as noites, a alma se fortalece, o coração se torna mais leve e o próprio sono se transforma em bênção. Ele dizia que dormir sem perdoar e sem pedir perdão é como fechar a porta para Deus antes de descansar. E muitos adoecem por isso, porque levam mágoas para o travesseiro, carregam pesos que deveriam ser deixados aos pés da cruz. Por isso hoje, antes de deitar, faça isso. Respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, eu perdoo e peço perdão. Limpa meu coração. Esse pequeno gesto, se feito com verdade, pode mudar sua noite e também sua vida. E ao terminar, toque no seu peito e diga em voz baixa: neste quarto, nesta noite, só reina o teu amor. E então, durma, pois Deus estará ali, vigiando em silêncio. Padre Pio sempre falava com ternura sobre a importância de não negligenciar os últimos pensamentos do dia, pois, segundo ele, o que ocupa a mente no momento de adormecer revela o que reina no coração. Ele dizia que muitos desperdiçam a graça da noite porque deixam que o sono os alcance em meio à distração, ao cansaço ou à inquietação. Mas ele ensinava que a noite deveria ser um sacramento invisível, um tempo em que a alma, rendida e purificada, repousa sob o olhar de Deus. Por isso, ao final de cada dia, devemos nos colocar diante do Senhor com a sinceridade dos que desejam ser curados. Não importa quão imperfeitos tenhamos sido ou quantas falhas cometemos, o importante é não se fechar, não endurecer o coração. Padre Pio dizia: o orgulho é o travesseiro mais duro, a humildade é o mais suave. Por isso, antes de deitar, ele recomendava um gesto simples: colocar a mão sobre o coração, fechar os olhos e dizer com verdade: Senhor, eu sou pequeno, mas o teu amor é maior do que tudo o que fiz. Essa frase, repetida com fé, abre o céu. E a partir desse ponto de rendição, começa a verdadeira oração de perdão. Confesse tudo ao Senhor, não como quem se justifica, mas como quem entrega. Diga o que fez, o que sentiu, o que deixou de fazer. E diga também que deseja ser diferente. Esse desejo sincero é o que move o coração de Deus. Padre Pio ensinava que o desejo de mudar, mesmo que ainda não tenha se concretizado, já é uma forma de graça. E no silêncio que se segue à confissão, ele recomendava ficar alguns minutos apenas respirando, como se deixasse Deus tocar o interior com sua misericórdia. Visualize o quarto sendo preenchido com uma luz suave, sinta o ar se tornando leve e imagine a presença dos anjos em volta da sua cama. Sim, ele dizia que onde há arrependimento, há também anjos. Eles vêm para consolar, para proteger, para guardar o sono daqueles que confiam. E antes de deitar, ele sugeria dizer mais uma frase: Senhor, se esta for minha última noite, que eu vá para ti com o coração limpo. Essas palavras não são um presságio, mas uma oferta. Entregar a vida inteira ao cuidado de Deus. E é nessa entrega, feita com verdade e amor, que nasce o verdadeiro descanso. Por isso, hoje, se quiser dormir em paz, consagre sua alma, seu quarto e seu sono. Deus já está aí, esperando por esse encontro. À medida que a noite avança e o silêncio vai dominando todos os sons, é como se o tempo parasse por um instante para nos dar a chance de um reencontro. Padre Pio dizia que as horas antes do sono são as mais férteis para a alma, porque é nesse instante que o coração humano se desfaz das máscaras, se esvazia das distrações e fica nu diante de Deus. E esse é o momento em que a graça se derrama com mais intensidade. Mas para que isso aconteça, o ambiente precisa estar em sintonia com a oração. Por isso ele orientava:
Mantenha seu quarto em ordem como se Jesus fosse deitar ali com você. Não permita que objetos ligados à raiva, ao medo ou à impureza permaneçam no local. E, se possível, mantenha uma pequena cruz visível, uma imagem sagrada, algo que lembre ao seu espírito que aquele espaço é consagrado. Padre Pio não acreditava em superstição, mas na presença real de Deus onde há fé. Ele dizia que até o ar de um quarto muda quando se invoca o Espírito Santo. E por isso ele recomendava que se dissesse com os olhos fechados, antes de dormir: Espírito de Deus, enche este lugar, faz do meu sono um encontro contigo. Essas palavras, segundo ele, afastam toda perturbação, toda influência negativa, todo pensamento de angústia. E ao preparar o espírito para o perdão, é essencial compreender que o arrependimento não deve ser um castigo interno, mas um caminho de cura. Padre Pio alertava: se você se arrepende e ainda assim se maltrata por dentro, não entendeu o coração de Deus, porque o perdão divino não é um peso, é uma libertação. Por isso, ao se lembrar dos seus erros, não se condene, apenas entregue. Diga: Senhor, eu reconheço minhas falhas, eu não sou perfeito, mas eu quero ser melhor, com a tua ajuda. Essa honestidade abre espaço para a misericórdia. E depois disso, permaneça em silêncio. Deixe Deus falar. Deixe a paz entrar. Padre Pio dizia que o quarto silencioso se torna um campo de batalha vencido pela graça quando o arrependimento é verdadeiro. E nesse lugar, os anjos não apenas guardam, eles cantam baixinho sobre o sono dos justos. Então, ao deitar esta noite, não leve nada contigo além da certeza de que foi perdoado. Toque o travesseiro como quem toca um altar. Feche os olhos como quem entrega o espírito. E diga com fé: hoje eu consagro meu quarto à presença de Deus. Padre Pio tinha uma sensibilidade rara para compreender o mundo invisível que nos cerca, principalmente à noite. Ele dizia que muitos sofrem com insônia, pesadelos ou agitações espirituais porque adormecem sem preparar a alma, sem limpar o coração, sem reconhecer as sombras que o dia deixou. Por isso, antes de fechar os olhos, ele aconselhava que fizéssemos uma revisão espiritual do nosso dia, como quem passa os olhos sobre uma estrada já percorrida, identificando onde tropeçamos, onde hesitamos, onde deixamos de amar. Esse olhar para dentro não é um castigo, é uma chave. A chave que abre a porta do arrependimento verdadeiro e da reconciliação com Deus. E essa porta, segundo ele, precisa ser aberta todas as noites. Padre Pio dizia que quem se acostuma a pedir perdão antes de dormir constrói, dia após dia, uma fortaleza espiritual contra as acusações do inimigo. Ele afirmava que a culpa não confessada cria raízes no coração, mas o perdão sincero arranca essas raízes com ternura. Por isso, ele recomendava que se falasse com Deus como se estivesse falando com um pai que já conhece todos os erros, mas que espera o filho voltar, não para punir, e sim para abraçar. Ao fazer essa oração, é importante não correr. Cada palavra deve sair com verdade. Senhor, eu disse o que não devia. Eu pensei o que não deveria. Eu fui orgulhoso, fui impaciente, fui duro, mas eu me arrependo. Perdoa-me. Essa é a oração que liberta. E uma vez dita, Padre Pio sugeria que se fizesse uma entrega. Senhor, toma o meu coração. Limpa o que precisa ser limpo. Cura o que precisa ser curado. E se quiser, usa o que sobrar para a tua glória. Com isso, o quarto se torna um lugar sagrado. Ele dizia que o travesseiro de quem se arrepende vira morada da paz. E mais, que durante o sono, Deus visita aquele que lhe abriu espaço. Não é raro, segundo ele, que pessoas que oram assim tenham sonhos proféticos, consolações espirituais ou simplesmente uma noite profundamente reparadora, porque o perdão cria espaço para o descanso. Não se pode dormir em paz com a alma inquieta. Por isso, Padre Pio nos convida a esse gesto diário: pedir perdão com humildade e entregar o quarto, a noite, o sono e o espírito à presença divina. E antes de fechar os olhos, repetir como um selo espiritual: hoje eu consagro o meu quarto à presença de Deus. Quando falava com os que o procuravam para confessar seus pecados,
Padre Pio costumava insistir em um ponto que parecia pequeno, mas carregava uma força espiritual gigantesca, a intenção sincera. Para ele, o perdão de Deus não dependia da eloquência das palavras ou da quantidade de orações recitadas, mas da verdade que havia por trás do pedido. Ele dizia: Deus não resiste a um coração que geme em silêncio, mas que geme com verdade. Por isso, ao nos aproximarmos do descanso noturno, é fundamental que nos perguntemos: a minha oração é real ou apenas uma formalidade? Essa pergunta, embora desconfortável, é libertadora, porque nos obriga a abandonar as aparências e a falar com Deus como realmente estamos. Padre Pio via a oração antes do sono como um tipo de confissão diária, mesmo que não sacramental. Ele dizia que essa prática criava uma ponte direta entre a alma e o céu. Ao entrar no quarto, devemos entender que estamos pisando num território onde Deus deseja agir. Por isso, ele orientava a manter ali uma atmosfera de respeito, como quem sabe que vai conversar com o Criador do universo. Sem distrações, sem pressa, apenas presença. E diante dessa presença, o coração naturalmente se abre. Começamos lembrando o que fizemos de errado, não para nos culpar, mas para entregar. Dizer: Senhor, hoje eu não fui justo. Eu falei demais, eu julguei sem conhecer, eu me irritei sem motivo. Cada uma dessas frases, se dita com arrependimento, carrega um peso espiritual enorme. E depois de confessar, vem o passo mais difícil: confiar que fomos perdoados. Padre Pio dizia que muitos oram pedindo perdão, mas continuam carregando a culpa, como se a misericórdia de Deus fosse pequena demais. Não há pecado que supere o amor de Deus, ele repetia. E é por isso que, após a oração, ele orientava a fazer um gesto simbólico: deitar-se, como quem entrega o corpo inteiro nas mãos de Deus. Sentir o colchão como braços divinos, sentir o cobertor como a proteção do Altíssimo, sentir o silêncio como uma resposta. Porque quando a alma se entrega de verdade, até o sono vira adoração. E ao sentir essa paz invadindo o corpo, o último pensamento deve ser uma declaração: Senhor, se eu dormir e não acordar, que minha alma te encontre. E se eu acordar, que seja para te servir com mais verdade. Padre Pio compreendia o sono não apenas como repouso, mas como um intervalo espiritual onde o céu se aproxima da terra de maneira silenciosa e invisível. Ele dizia que o sono é, muitas vezes, o momento em que Deus fala mais claramente com aqueles que aprenderam a escutar com o coração. Mas para isso, a alma precisa estar leve, e a leveza só vem quando se fecha o dia com arrependimento e entrega. Ele recomendava que antes de deitar-se perguntasse com honestidade: eu perdoei tudo o que precisava perdoar hoje? Porque o perdão não é só algo que pedimos, é também algo que damos. E quando negamos o perdão a alguém, mesmo em silêncio, endurecemos nosso próprio espírito e criamos um peso invisível que nos impede de descansar. Padre Pio dizia que o sono carregado de mágoas é como uma pedra no peito e que só o perdão liberta esse peso. Por isso, em sua oração noturna, ele sempre incluía uma frase essencial: Senhor, eu perdoo, mesmo que ainda doa, porque quero dormir em paz e não com veneno no coração. Ele reconhecia que o perdão não é fácil, mas é um caminho de liberdade. E depois de dizer isso, ele recomendava que se pedisse a Deus forças para manter o coração limpo também no dia seguinte. Dizia que dormir com o desejo sincero de melhorar já é por si só uma forma de purificação. Ao mesmo tempo, ensinava que é preciso vigiar o ambiente físico, porque tudo coopera para a paz ou para o conflito. Por isso, orientava a apagar todas as luzes artificiais que não fossem necessárias, deixar o celular longe da cama e, se possível, manter uma pequena vela de oração acesa em um canto seguro do quarto. Para ele, esse símbolo era um lembrete de que ali, mesmo na escuridão, a presença divina permanecia iluminando. Ele também dizia que, ao se deitar, deveríamos visualizar o quarto sendo guardado por anjos, como se cada canto da parede fosse habitado por sentinelas do céu. E antes de fechar os olhos, sugeria que se dissesse em pensamento: Senhor, eu descanso nos teus braços, que esta noite seja tua. Esse pequeno gesto de consagração
não só purifica o sono, mas protege a alma de qualquer perturbação. Porque onde há perdão, há paz. E onde há paz, Deus permanece. E essa é a certeza com a qual devemos fechar os olhos, que nesta noite não estamos sozinhos, pois Deus está presente, no quarto, no coração e no silêncio. Padre Pio alertava que o maior perigo das noites mal vividas era permitir que as feridas do dia se tornassem raízes no coração. Ele dizia que muitos acordam mais cansados do que estavam antes de dormir, não porque o corpo não repousou, mas porque a alma foi para a cama inquieta, contaminada, sem ter se reconciliado com Deus. A oração da noite para ele era como uma faxina espiritual, necessária, íntima, transformadora. E ela não precisava de palavras bonitas, apenas de verdade. Verdade para reconhecer que erramos. Verdade para admitir que sozinhos não conseguimos vencer certos impulsos. Verdade para pedir ajuda sem orgulho. Por isso, ele recomendava que ao final de cada dia, nos recolhêssemos como quem vai se confessar diante do céu. Não era preciso padre, apenas arrependimento. Não era preciso altar, apenas um canto do quarto onde o coração se quebrantasse. Padre Pio dizia que todo cristão deveria ter o hábito de se ajoelhar à beira da cama como um soldado que volta ferido da batalha, mas que ainda crê na cura. Ele ensinava que o verdadeiro perdão vem quando deixamos de esconder a vergonha e a transformamos em súplica. Quando dizemos, Senhor, Tu viste o que eu fiz, e mesmo assim eu volto, porque sei que o Teu amor me chama. Essas palavras, ditas com lágrimas ou em silêncio, têm o poder de abrir os céus. E ao fazer isso, ele orientava a manter as mãos voltadas para cima em sinal de entrega, como quem diz, toma o que sou, toma o que restou. Nesse gesto, há uma força que o mundo não compreende, a força da vulnerabilidade diante de Deus. E depois disso, não é preciso mais nada, apenas descansar, porque o coração limpo encontra repouso. E Padre Pio afirmava que o próprio Deus se inclina sobre o sono dos arrependidos, tocando suas almas com alívio. Ele dizia que muitos milagres começam com noites consagradas. Por isso, não subestime a força do seu quarto limpo, da sua oração simples, do seu gesto escondido. Eles têm mais poder do que o mundo inteiro pode imaginar. Ao se deitar hoje, diga com fé, se houver algo em mim que ainda te desagrada, Senhor, mostra-me. Eu quero mudar. E então, em paz, durma. Porque onde há sinceridade, o céu faz morada. E ao acordar, você será outro. Não porque dormiu, mas porque se entregou. Padre Pio acreditava que o maior presente que podíamos oferecer a Deus no final de um dia era o nosso arrependimento. Não como um peso que nos fere, mas como uma chama que acende a esperança de recomeçar. Ele via a oração noturna como uma ponte entre o que fomos e o que ainda podemos ser. E essa ponte é construída com tijolos de humildade, verdade e desejo de conversão. Quando nos deitamos sem pedir perdão, algo dentro de nós adormece desconectado do que é sagrado. Mas quando nos ajoelhamos antes de dormir e dizemos, Senhor, eu me arrependo, me acolhe, estamos entregando nosso espírito para que Deus trabalhe enquanto descansamos. Padre Pio dizia que Deus é um artesão silencioso que restaura a alma nas horas em que o corpo repousa. Por isso, essa entrega noturna é mais do que um hábito, é um ato de confiança total. Ele ensinava que deveríamos transformar o nosso travesseiro num altar escondido, onde se deposita tudo aquilo que já não cabe mais na alma. As culpas, as falhas, as reações impensadas, os pensamentos impuros, as palavras duras. Tudo isso, entregue antes de dormir, é reciclado pela misericórdia divina em algo novo. E ao fazer isso com constância, começamos a perceber mudanças reais em nosso interior. Porque o perdão, quando buscado com sinceridade, nos reeduca. Ele nos ensina a amar melhor, a julgar menos, a falar com mais doçura. Padre Pio acreditava que quem busca o perdão todas as noites passa a errar menos durante o dia, não por medo, mas por amor. E esse é o segredo da alma transformada. Por isso hoje, ao se preparar para dormir, apague as luzes com reverência, feche os olhos com fé, mas antes disso, fale com Deus com simplicidade. Diga, Senhor,
Eu não quero levar para a cama o que pode ser deixado aos teus pés. Entregue tudo. Pense nas pessoas que você precisa perdoar e diga os nomes em voz baixa. Pense nas atitudes que feriram sua consciência e confesse sem medo. Deus já sabe, mas Ele espera que você reconheça. E ao final dessa conversa íntima, toque em sua própria testa. Faça o sinal da cruz com calma e diga: Senhor, guarda meus pensamentos, que esta noite seja um campo de cura. E então durma, como quem sabe que os anjos já estão em guarda e que o perdão já foi liberado. Padre Pio dizia que a oração da noite tem o poder de selar espiritualmente todo o dia vivido. É como se cada palavra pronunciada diante de Deus antes de dormir tivesse o valor de uma chave que tranca as portas da alma contra qualquer influência que não venha do céu. Por isso ele ensinava que não se deve deitar com o coração exposto às mágoas, nem com os pensamentos ocupados por medos ou ansiedades. O quarto, segundo ele, é lugar de recolhimento, e a cama uma espécie de altar silencioso, onde o espírito se deita para ser restaurado. Antes de dormir, ele recomendava um ato profundo de confiança, entregar não só os erros cometidos, mas também os planos, as intenções, as batalhas ainda não vencidas. Dizer: Senhor, eu te entrego o que fiz, mas também o que ainda não consegui fazer. Essa entrega é um bálsamo, pois alivia o peso de ter que ser perfeito e abre espaço para o Espírito Santo agir enquanto descansamos. Padre Pio afirmava que a oração noturna não era apenas sobre pedir perdão, mas sobre deixar que Deus nos reeduque em silêncio. Ele dizia que os que consagram seu quarto com oração sincera criam um campo de proteção invisível onde nenhum mal tem permissão para agir, e recomendava que se orasse por isso: Senhor, sela este quarto com teu sangue, que nenhum espírito contrário permaneça aqui. Esse tipo de oração, feita com fé, transforma o ambiente. A paz deixa de ser apenas uma sensação e se torna uma realidade presente. E nesse espaço consagrado, a alma pode se desnudar sem medo, dizendo o que não conseguiu dizer durante o dia. A noite, segundo ele, é um tempo de visitação divina. Deus se aproxima dos corações quebrantados, dos que choram em silêncio, dos que oram entre suspiros. E nesse encontro íntimo, não são as palavras que impressionam, mas a disposição do espírito. Por isso, mesmo que você esteja cansado, mesmo que tenha falhado muito, mesmo que ache que não merece, ajoelhe-se assim mesmo. Fale com Deus como quem volta para casa. Peça perdão, sim, mas também agradeça. Porque se você ainda tem uma noite para viver, é porque a misericórdia te sustentou. E ao final da oração, Padre Pio aconselhava que se dissesse com confiança: Senhor, esta é a tua casa. Que teu espírito permaneça aqui. E assim, deitado sob essa verdade, o sono se tornará leve e cheio de sentido. Padre Pio ensinava que a maior prova de que fomos tocados pelo perdão de Deus é o descanso verdadeiro da alma. Ele dizia que não há travesseiro mais suave do que uma consciência pacificada, nem lençol mais acolhedor do que a certeza de que fomos perdoados. Mas esse descanso não nasce por acaso. Ele é construído. Construído todas as noites, quando decidimos não carregar o fardo do dia seguinte. Por isso, ele orientava que, ao encerrar a oração da noite, fizéssemos um último gesto espiritual: consagrar o nosso quarto como lugar sagrado. Ele afirmava com convicção que muitos males espirituais entram em nossas vidas pela desatenção com os espaços que habitamos. Um quarto sujo, desorganizado, negligenciado espiritualmente, pode se tornar território vulnerável. Por isso, Padre Pio aconselhava que antes de dormir, se aspergisse água benta em todos os cantos do ambiente, não como superstição, mas como um ato de fé. Ele dizia que a presença de Deus se manifesta onde é acolhida, e que ao consagrar o espaço com fé, o próprio ambiente passa a rejeitar tudo que é contrário à luz. A cama deixa de ser apenas um lugar de sono e se torna um altar de cura. E nesse altar, deitado em silêncio, a alma deve repetir uma última súplica: Senhor, visita este lugar. Onde houver escuridão, coloca a tua luz. Onde houver medo, coloca a tua paz. Onde houver angústia, coloca a tua mão. Essa entrega é poderosa, porque é feita num momento de vulnerabilidade total.
Padre Pio dizia que dormir é, em si, um ato de fé. Fechamos os olhos sem garantias de que acordaremos, mas ainda assim descansamos. E por isso, consagrar esse momento é uma forma de dizer a Deus: mesmo dormindo, eu confio em Ti. Depois de tudo, ele recomendava que se dormisse em silêncio, sem celular ao lado, sem conversas finais que tirassem a serenidade conquistada. Apenas silêncio, entrega e confiança. E antes de fechar os olhos, dizer com firmeza e humildade: hoje, Senhor, eu te entrego tudo. Meus erros, meus medos, meus pensamentos. Que este quarto te pertença. Que esta noite seja tua. Esse gesto, repetido noite após noite, transforma não só o ambiente físico, mas a própria alma. E ao acordar no dia seguinte, algo muda. Porque quem dorme sob o perdão, acorda mais forte para amar, mais leve para servir e mais firme para resistir ao mal. Padre Pio acreditava que a verdadeira consagração da noite se completa quando fazemos do nosso descanso uma oferta. Não uma fuga do mundo, mas uma entrega consciente nas mãos de Deus. Ele dizia que há algo profundamente sagrado em deitar-se, não apenas para repousar o corpo, mas para permitir que o Espírito Santo repouse em nós. É nesse gesto simples de fechar os olhos com o coração em paz que a alma é lavada de forma invisível. Por isso, antes de dormir, depois de toda a oração, confissão íntima e purificação do ambiente, ele recomendava um último ato de amor: consagrar o quarto como território de Deus. Esse quarto que abrigou lágrimas silenciosas, pensamentos aflitos e orações murmuradas, agora se torna um lugar de presença. E para que essa presença se mantenha viva, é preciso declarar com fé: este espaço é santo. Este espaço pertence ao Senhor. Não importa se é pequeno, simples ou silencioso. O que torna um lugar sagrado é a presença de um coração rendido. Padre Pio dizia que, ao fazer isso, o quarto passa a ser visitado pelos anjos. Ele contava que muitos dos que seguiam seus conselhos começaram a ter noites mais tranquilas, sonhos com mensagens divinas e, sobretudo, um sentimento constante de proteção. Não se trata de magia, mas de fé. Uma fé que transforma até o mais comum dos espaços em território celestial. E assim, depois de tudo, vem o descanso. Um descanso sem medo, sem peso, sem sombras. Um descanso onde a alma repousa sob a certeza de que foi ouvida, perdoada e acolhida. E nesse instante, Padre Pio ensinava que o último pensamento antes de adormecer deveria ser uma declaração de pertença. Ele dizia: não durma sem antes declarar quem habita o seu quarto. E essa declaração deve ser feita com a mesma fé com que se reza: hoje eu consagro meu quarto à presença de Deus. Essas palavras selam o ambiente. Elas não são apenas uma frase, são uma chave espiritual, uma aliança entre o visível e o invisível. E assim, ao fechar os olhos, a alma se aquieta, porque onde Deus habita, o medo não resiste, a angústia não encontra morada e o inimigo não encontra brechas. Padre Pio dormia com essa certeza. E agora, você também pode, porque a partir de hoje seu quarto não será mais o mesmo. Ele será um lugar de refúgio, cura e transformação, consagrado ao Deus que perdoa, guarda e renova.